Encontrou? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Quem encontrou, dá glória a Deus. Amém? Eu vou ler, deixa eu mudar aqui a versão. Vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram sua lâmpada, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! E saíram ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem um óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não as conheço. Portanto, vigiai, pois não sabem o dia e nem a hora. Amém? Glória a Deus. Feche um pouco os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos, meu Deus, porque as tuas misericórdias não têm fim. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Te agradecemos, meu Deus, por mais uma semana que está se iniciando. Nós decidimos, meu Deus, entregar as primícias dessa semana nas tuas mãos. Meu Deus, e hoje também se inicia mais um mês. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Pai, nós queremos ouvir agora o que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua palavra. Repreenda, meu Deus, a incredulidade, a falta de fé. Toca, meu Deus, os nossos corações. Use a vida do homem, repreenda a incredulidade no nosso meio. E Espírito Santo, faça morada em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Poder se assentar. Glória a Deus. Toda vez que Jesus vai abordar um tema de difícil compreensão, de difícil abordagem, Jesus ele usa figura de linguagem, ou então ele conta parábolas. E essa história, Jesus usará uma parábola, porque no capítulo anterior, se você ler o 24, ele vai contar como seriam os sinais quando ele vir. E ele vai dizer: e ouvireis de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, peste, fome, filho contra pai, pai contra filho. Mas não se assustem, nem se preocupem, isso é necessário que aconteça. Alguém aí tem escutado no noticiário guerra contra guerra? Alguém tem escutado fome em alguns lugares? Alguém tem escutado terremotos? Alguém tem escutado pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação? Não se preocupem, isso é necessário que se aconteça. E então, no capítulo 25, que é onde nós lemos, Jesus vai contar como será a vinda dele, como vai acontecer. E Jesus vai usar o pano de fundo dessa parábola, o casamento. O casamento nos tempos de Jesus, ele é diferente dos nossos tempos. Jesus vai usar a história do casamento do Oriente Médio para nos trazer luz ao que ele vai falar. Talvez você não saiba, mas o casamento no Oriente Médio era o seguinte: eles ficavam noivos e então marcavam o dia do casamento. A noiva ficava em casa
com o que hoje nós conhecemos como madrinhas, e o noivo ficava na casa do pai, com o que nós conhecemos como padrinhos. E então, em determinado momento da noite, sempre era noite, o noivo saía da casa dos pais, onde todos os outros convidados ficavam ali esperando para acontecer as bodas, e saía apenas o noivo e os padrinhos. E então, quando eles estavam chegando na casa da noiva, se gritava: aí vem o noivo. E então, a noiva saía da casa com as suas madrinhas, e não existia energia elétrica, não existia luz municipal, não existia esses postes, não existia luz pública. Como que era feito então a iluminação? As madrinhas vinham com as suas lâmpadas acesas, e então elas iriam iluminar o caminho até a casa do noivo, e ali começava a festa de aproximadamente uma semana. Jesus vai usar então a parábola para contar sobre o casamento. Ele vai comparar a vinda dele com esse casamento. Jesus aqui vai fazer um paralelo entre as coisas terrenas com as coisas espirituais. Então Jesus vai dizer que quando eu vier, eu vou encontrar a noiva. A noiva somos nós, a igreja de Cristo. O noivo é Jesus, que vai encontrar com a noiva. Só que ele vai dizer que existe um grupo de 10 pessoas. Quando a Bíblia usa número 10, é um número completo, o número da perfeição. Ele vai dizer que de uma totalidade de um grupo, ele vai dividir esse grupo em metade e metade, 5 e 5. E ele também vai nomear esses grupos. O grupo é insensatas e prudentes. Então, para você entender, Jesus usa o casamento como um pano de fundo para a história. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Ele está falando da totalidade da igreja. E desse total, ele vai dividir em 2 grupos: as insensatas e as prudentes. As insensatas são aquelas pessoas que têm a lâmpada, têm o chamado, têm o título, mas não têm o óleo, não têm a presença. E as prudentes é um outro grupo, o grupo das pessoas que têm o chamado, têm a lâmpada, mas também tem o óleo, tem a unção. A Bíblia vai dizer que tem um noivo. E o noivo quem é? Jesus. Desde que nós somos crianças, desde que nós somos pequenininhos, nós escutamos uma coisa sobre o noivo. E o que nós escutamos? É o tema da mensagem. O noivo vem. Jesus vai voltar. Amém? E nós crescemos com isso. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. E o tempo vai passando, e algumas pessoas passam a desacreditar que Jesus vem. Porque se todo mundo que aceitou Jesus, se converteu, não parasse de acreditar que Ele vem, essa igreja estaria mais cheia do que ela está. Estaria muitas pessoas de pé, mais do que as que estão aqui. Nós teríamos que ter o culto à tarde, teríamos que ter o culto à noite.
Teremos que fazer culto a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez vocês não saibam, mas nós pagamos o aluguel da igreja por mês, não é por dia de uso. Sabe por que não tem culto todos os dias da semana? Alguém já parou para pensar nisso? Porque nós usamos o prédio da igreja na quarta e no domingo. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem pastor suficiente aqui para fazer culto todos os dias da semana. Só está faltando uma coisa. O que está faltando? Olha aí como vocês são inteligentes, está vendo? Só está faltando gente vir ver o pregador. Mas você já está aqui, glória a Deus, amém? Mas cadê os outros? Os outros pararam de acreditar que Jesus vem. E o fato deles pararem de acreditar que Jesus vem, não muda o fato que para muitas pessoas, Jesus já voltou. Como isso, pastor? Quando nós fecharmos os nossos olhos. Jesus voltou para nós. Nós podemos fazer tudo enquanto nós vivermos. A partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos, Jesus voltou para nós. E isso acontece de maneiras diferentes, em idades diferentes. Essa semana, nós ficamos sabendo de 3 percas. A irmã Maria perdeu o irmão, deve ter comentado, não? O irmão que se acidentou de moto, que estava com problema na perna, muito tempo atrás, quando nós estávamos viajando, que ela foi conosco. Ele faleceu essa semana. Ela me mandou mensagem, estava bem doente, faleceu. Nós tivemos a avó da Cléria e tivemos também uma mulher que é casada com o tio da Camila, tio de consideração, de 42 anos, que Jesus voltou para ela. E por a pessoa julgar que o noivo está demorando, e pense, querido, que todo mundo, em algum momento, vai adormecer. A Bíblia diz que a igreja, que eram as noivas, que estavam prontas para o casamento, eu não sei vocês, como foram no dia do casamento de vocês, mas alguém aqui ficou meio surtada na semana do casamento? Alguém aqui ficou com um problema, que foi a costureira que não apertou direito ali? Não foi que a mulher deu uma engordadinha, não, longe de mim falar tal coisa assim. Imagina. Mas, desde que você é pequeno, você ouve que Jesus vai voltar. E para algumas pessoas isso já faz bastante tempo, né? Desde que você era jovem, você escuta isso. Pastor Manuel mesmo, né, pastor? Ficou mais experiente essa semana. E a Bíblia vai dizer que elas estavam esperando o noivo. Quem aqui fica confortável? Quem aqui fica cansado, com sono na semana do casamento? No casamento, é uma correria, é uma loucura. A noiva fica agitada. A noiva fica pensando, meu Deus, será que os docinhos estão bons? Será que o vinho vai dar? Será que os convidados vão? Como que vai acontecer? Quem vai me buscar? E se quebrar o carro? E se acabar a gasolina? E se alguém bater no carro? Meu Deus, no meu cabelo. Jesus, abençoa, alisa só a franja, Jesus, só a franja, Jesus, em nome de Jesus. Faz uma obra, Senhor. Faz completa, mas se não der, só a franja. A noiva fica com esse sentimento, a noiva fica esperando, e aqui a Bíblia vai dizer que as noivas estavam esperando. Quem aqui é a noiva de Cristo? O que você está esperando? Jesus. Nós todos como igreja, como a noiva de Cristo, estamos esperando a vinda de Jesus. Porém, mesmo você vestido com o seu vestido, mesmo você sabendo que Ele vem, você pode adormecer. E você não é pior, nem você é melhor do que ninguém se você adormecer.
Pastor, mas eu sou um pregador, mas eu sou um obreiro. Os discípulos adormeceram. É só você ler aqui em Lucas, eu não vou abrir. Perdão, é um pouco mais para frente, Mateus 26, do 36 ao 46. Vai dizer que Jesus levou os discípulos a um lugar, um jardim, pegou ali Pedro, Tiago e João e separou eles. E falou, vigiem comigo. Jesus deu uns passos à frente e começou a orar, aquela famosa oração, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Quando ele volta, como que estão os discípulos? Dormindo. E ele vai, Jesus dá uma bronca, caramba, será que vocês não conseguem velar comigo 1 hora? Meu coração está amargurado, a minha alma está pesada, e vocês não conseguem velar comigo nem mesmo 1 hora? Aí Jesus sai, e Jesus faz a oração de novo. Quando ele volta, como os discípulos estão? Que sono era esse? Jesus sai pela 3ª vez, e quando ele volta, como os discípulos estão? Queridos, não é a hora de crente estar dormindo. É a hora de crente estar vigilante. Os sinais seguirão aos que creem. Se você crê nisso daqui, é só você ver como o mundo está. Como o mundo está doente. Como o mundo está frio. A Bíblia vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Queridos, sexta-feira eu fiquei completamente chocado. Confesso que eu fiquei com a minha alma amargurada de uma coisa que eu vi, compartilhei num grupo de homens que nós temos. Sexta-feira, agora, na estação de metrô São Bento, um homem, um morador de rua, ateou fogo ao próprio corpo. Do tamanho do sofrimento, da tristeza, da amargura. E está na internet, eu não estou aqui sendo um repórter sensacionalista, não, querendo trazer. Não é sobre isso. Aquele homem estava sofrendo muito, eu tenho certeza. Aquele homem precisava muito de Jesus, eu tenho certeza. Mas o que me chocou, igrejas, por incrível que pareça, não distorça as minhas palavras. É claro que eu fiquei muito comovido por que aquele homem fez. Mas eu fiquei mais estarrecido ainda, vendo a atitude das pessoas. Que os infelizes estavam com o celular gravando o cara pegando fogo e não fazia nada. Como pode você ver um semelhante seu pegando fogo? Você não corre atrás do extintor, você não tira o seu jaco, sua blusa, sua camisa e vai lá bater para apagar. Não, pega um raio de um celular e grava. Se isso não são sinais que Jesus está voltando, o que vai acontecer? Parece quando os cristãos eram jogados nas arenas e o povo batia palma. E o povo via os leões comendo pessoas, e aquilo eles pagavam o ingresso para isso. O noivo vem, igreja. O noivo vem. A noiva estava preparada. A noiva estava pronta para o casamento, mas ela adormeceu. Queridos, a Bíblia não tem nada por acaso. Eu não creio que Jesus colocou aqui, contou essa parábola só porque ele gostava dessa história. Não, eu acredito que ele sabia que Mateus iria escrever, e que ele sabia que essa mensagem seria pregada no dia de hoje. Nós cremos, hoje não é meu dia de pregar, hoje é o dia da pastora Neuza, mas nós trocamos. Mas isso foi uma coisa física, mas o mundo espiritual, Jesus sabia que seria pregado hoje isso, porque alguém precisa escutar isso.
Alguém precisa escutar que Ele está vindo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele vai dizer que num total de igreja, num total de pessoas, querido, isso é muito sério, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu estou falando. O que Jesus está dizendo aqui é tão sério que Ele está dizendo aqui, está vendo essas pessoas que estão aqui hoje? Metade delas vão para o céu e metade vai ficar. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor Jesus. Só que isso não é a vontade de Jesus, isso não é a vontade de Cristo. A vontade dele é que um pregador venha aqui num dia como hoje e alerte a noiva dele que ele está vindo buscar a sua igreja, para você ficar vigilante, para você ficar preparada, para você não estar adormecida, para você não estar descansando, para você estar aqui confiando que ele vem buscar a sua igreja. Porque não adianta eu ir para o céu e você ficar. Não adianta, eu já falei que no céu a minha casa será a casa mais bonita, mas não adianta ter a casa mais bonita e você não está lá para falar, realmente, a casa do pastor é a mais bonita. Eu quero que você vá para o céu só para você ver que a minha casa vai ser a casa mais bonita. Brincadeira, porque eu nem sei se vai ter casa mesmo fisicamente, né? Mas Jesus está dizendo, vigiai. Vigia comigo. Eu estou às portas. Eu vou vir buscar a igreja e eu não quero pegar minha igreja adormecida, dormindo. Mas essa história mesmo vai ficar boa agora. Porque vai acontecer um diálogo entre os dois grupos. Até agora, Jesus está contando a parábola. E ele está narrando a parábola. Mas agora Jesus vai narrar um diálogo entre os dois grupos. As insensatas. Mateus 25, 8. Não precisa abrir para nós ganharmos tempo. As insensatas disseram, dê um pouco do seu azeite, porque a minha lâmpada está se apagando. Lucas 17, 34. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois deitados numa cama, um será levado e o outro será deixado. Queridos, a salvação é individual. Eu não posso fazer nada por você. A Bíblia vai dizer que quando elas percebem que o noivo chegou, elas vão dizer, nos deem um pouco do seu azeite. Eu vou ler aqui, ó. É 25, mas não é 28 não, peraí. Aqui, ó. É só 8. 25, 8. As insensatas disseram à prudente, nos deem um pouco do seu azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. O que elas irão responder? Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Não podemos transferir a unção naquele grande dia. O noivo veio buscar a sua igreja, nós escutamos as trombetas do céu. Vai ter irmão que vai chegar para você e falar assim, não me deixa aqui, me dá um pouco, você está com a botija cheia, me dá só metade. E você vai falar o quê? Agora não é hora mais. Vai chegar um momento, igreja, que não vai adiantar mais buscar pelo azeite. Vai chegar um momento que não adianta mais você clamar por misericórdia. Só que esse dia não chegou. Sabe que dia que é hoje? O dia de você encher as suas botijas. Hoje é o dia de você buscar por Jesus. Hoje é o dia de você buscar pela sua unção. Hoje é o dia de você encher as suas lamparinas. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você reabastecer os seus estoques. É hoje. Hoje é o dia que você vai se preparar para o amanhã. Hoje é o dia que você vai se encher para o dia da adversidade. Hoje é o dia que você vai se fortalecer para o dia mau. É hoje o dia. Porque vai chegar um dia que eu não posso fazer nada. Mas hoje eu posso orar por você e eu tenho orado.
Hoje é o dia que eu posso trazer uma palavra, ser um instrumento do Senhor, e eu estou fazendo aqui como todos os outros pastores. Então, aproveite a oportunidade, se agarre a isso, e busque uma maneira de você estar preparado para aquele grande dia. Se encha, igreja, da presença de Deus enquanto ela está disponível. Agora é o momento de você se encher, igreja. Se prepare, pois o noivo vem. Jesus está falando do fim dos tempos, no capítulo 24 e no 25. E ele vai dizer, através dessa parábola, que existe um certo comércio. Olha o que as virgens vão dizer, as prudentes vão dizer o seguinte, as insensatas: eu não posso te dar do meu azeite, mas vai até os que vendem. No final dos tempos, as pessoas irão vender unção. Chocou você? Chocou? Alguém aqui? Eu conheço aqui já uns 3, porque eu já falei sobre esse tema. Conheço uns 3 aqui que conhece alguém que comprou um terreno do céu. Mas como eu gosto de fazer você passar por essa vergonha, você conhece alguém que já comprou um terreno do céu? A avó do Felipe está pagando prestação até hoje. Mas você não conhece ninguém, mas você já escutou isso na televisão? Já escutou que tem gente que compra unção? Compra milagre? Você já escutou em algum lugar? Leva esse amuleto aqui, ó. Jesus não é suficiente, então leva essa rosa, leva essa fronha, leva essa peça de roupa. Queridos, eu acredito que se você tem alguém enfermo, e essa pessoa não vem ou não tem fé, você pode trazer aqui a peça de roupa. No último domingo nós oramos por cura. Você pode trazer sim uma peça de roupa, porque está na Bíblia que quando o profeta não podia ir, a roupa dele curava. Então nós cremos nisso. Porém, jamais você vai ver a gente te dando uma camisa nossa, ou vendendo um lenço que secou meu suor. Mas alguém já viu isso? Só que Jesus está falando que isso nós vamos ver quando? É sério, Jesus? Já está voltando? Nem criei meus filhos ainda, nem me formei na faculdade, acabei de comprar um apartamento, falta 30 anos para pagar. Meu irmão, deixa a Ponte Cristo com dívida e tudo. Vai ficar preocupado? Tá. Alguém aqui já ouviu falar sobre os falsos profetas? Você já viu? The King, the Power, the Best, the Master, the Father, the Mom, the King. No final dos tempos, terão o quê? Os falsos profetas. Alguém aí já viu? Alguém aí já viu muita loucura que está acontecendo? Alguém aí já viu? Vem para a igreja, pega esse envelope. Eu lembro que no momento, queridos, de muita dificuldade na minha vida, no momento de muita aflição, nós estávamos com uma pessoa que nós amamos muito, no hospital internada. E então eu fiz o que eu aprendi. Eu comecei a ir nas igrejas, e toda igreja que eu via aberta, eu parava e perguntava: você tem o livro de oração? Nós tínhamos antes, né, o caderno de oração. Tem? Tá vendo? Se eu não sabia, imagine você. Escreve lá, no caderno de oração. E eu chegava lá e perguntava: você tem o caderno de oração? Que as irmãs do coque vai orar? Tem aqui e tal. E eu ia e escrevia. E escrevi, comecei a andar em Carapicuíba toda igreja que eu vinha eu colocava um nome, e porque eu tinha certeza do milagre e da cura. Até que eu cheguei numa igreja, e o pastor já meteu The King, the Power, e falou o seguinte: Deus hoje está fechando a sepultura. Hoje Deus está virando o cativeiro dele, trocando o cativeiro de morte
por cura, por milagre, porém, toma aqui esse envelope. E faz uma oferta mínima de R$50. Eu falei, meu irmão, o meu irmão está internado na UTI. E é só 50 que Deus quer? Só que na hora Deus deu discernimento. Aí eu falei para ele assim, pastor, você tem certeza do que você está falando? Ele falou, assim como a luz do dia está brilhando. Ou mais ou menos isso, tá? Para não ficar que eu menti. Falei, então, ele está curado, posso ir embora? Curado. É só você fazer essa oferta que ele está curado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, pastor, já que ele vai estar curado mesmo, é melhor ele trazer. Ele traz oferta assim e já testifica o milagre. Ele falou, não, aí não funciona. Eu falei, pastor, então vamos fazer o seguinte, eu vou guardar esse envelope aqui. Até porque 50 é muito pouco. Se acontecer como o senhor disse, eu vou trazer uma oferta muito maior do que essa. Aprove a Deus, de Deus recolher a pessoa. E o que causou isso em mim? Frustração, dor. Porque um homem de Deus falou. Só que hoje, com discernimento, sabe o que ele queria? Os R$50. Era um The King, The Power. Era isso. Falsos profetas enganarão a muitos. Tem um camarada aí muito famoso que diz que é Jesus. Alguém já viu o Henry Christie? E eu gostei demais de uma entrevista que eu vi desse cara. Mas não foi o que ele falou, foi o que o apresentador fez com ele. Ele chegou na cadeira do apresentador, sentou, aí se apresentou, tal. Ele sempre anda acompanhado com aquelas mulheres que seguem ele. Aí o apresentador falou para ele o seguinte: Henry, você toma vinho? Aí ele falou assim, a gente não pode, né, se embriagar, mas um bom vinho é muito bom. Aí, o apresentador falou, então tá aí, ó, toma aí. Aí ele foi, pegou a caneca, né, que estava a caneca fechada, não dava para ver o que tinha dentro. Aí ele tomou, e falou assim, mas isso daqui não é vinho, isso daqui é água. Aí o apresentador falou, dá seu jeito aí. Eu sei, aí, né, Jesus, transforma então a água em vinho. Ele bebeu água até o final do programa. Falsos profetas. Existe isso. Uma oferta por alguma coisa ungida. As virgens vão ao comércio. Por que as virgens vão ao comércio? Por que você vai no comércio? Porque você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vai no comércio. Amados, a igreja brasileira, eu posso falar só daquilo que eu conheço. Eu não posso falar do mundo. Mas a igreja brasileira nunca foi tão rica como hoje. Se você voltar anos atrás, quando você se converteu, como que era o banco que você sentava? De madeira. Chega para levantar depois de 2 horas do culto, era até difícil. Depois as coisas melhoraram. Inventaram um tal de cadeira de plástico. Confortável. Mas pessoas como eu, assim, que estão ampliando o templo do Espírito Santo, porque crente não engorda, amplia o templo. Ficava com medo. Né? Qualquer balançadinha na cadeira, Jesus, sustenta aí até o final do culto. Hoje, como é que você está sentado? Poltrona, confortável, não dói as costas, tem um encosto. O som, misericórdia. O cara que vendia pamonha na rua tinha um som melhor do que o som das igrejas. Chiava tudo, e era microfonia para tudo quanto é lado, uma confusão, as baterias, não era assim, no aquário, microfonada não, era o buraco que os músicos, coitados, tinham que bater só do ladinho assim, ó, porque aqui no meio estava furado. Os microfones de fio, enroscava na perna do pregador, e o pregador fazia assim. É mentira? Ar-condicionado, o nosso vai chegar, em nome de Jesus.
Não esqueci não. É que eu soltei na mão de um camarada aí, esse camarada aí está me enrolando, mas Deus já está lembrando ele agora, assim, do nada, Deus está falando com ele. Talvez Deus está nesse momento agora falando com ele. E vamos resolver o ar-condicionado. A igreja nunca foi tão próspera. Olha a roupa que você está usando, meu irmão. O que não chegou de carro próprio, chegou de Uber. Eu andava para ir para a igreja. Você tinha duas opções. Ou você andava aqui, todos conhecem o Chama? O supermercado Chama? Até a Inocêncio Seráfico lá, onde tinha uma igreja lá. Nós andávamos ali. Ou, quando minha mãe estava mais assim na unção, mais na fé, ela fazia a gente andar até o 21, pegava o trem, descia lá no... Como que é o nome daquela estação? Lá, não é o Carandiru, é a frente do Carandiru? Na Tietê. Então era assim, a pé, 1 hora, trem, metrô, aí descia da estação, ia para a igreja, saía da igreja, voltava e fazia tudo isso ao contrário. Hoje você chegou ou de carro próprio ou de Uber. Se você vender o seu look que você está usando hoje, compra pelo menos uma moto, 0. A roupa que você está usando, o sapato, a bota, o brinco, o anel, a pulseira, dá para dar entrada no apartamento. Às vezes é um apartamento simples, mas dá. A igreja nunca esteve tão próspera, mas a reserva de azeite também nunca esteve tão baixa. Queridos, a última geração da irmã do Coque vai passar. Aquelas irmãs, os irmãos, os homens de Deus que você pega o telefone e liga, vai passar. Sabe quem vai assumir esse posto? Ai, se tivesse um espelho para que todos olhassem agora. É você, ser humano. Você é a próxima geração da tia do Coque. É você os próximos profetas. É você os próximos canela de fogo, sapato de fogo. Somos nós. Mas como é que anda a nossa reserva de azeite? Cadeira confortável, telão de LED, som, ar-condicionado, tudo que o dinheiro pode comprar, mas a igreja nunca esteve com estoque tão baixo como a de hoje. As prudentes. E eu contei tudo isso, e aqui eu finalizo porque eu queria chegar nesse momento. Porque nós, como igreja, nós gostamos mesmo é de criticar o cisco no olho do irmão e não olhar para a trave que está atrapalhando a nossa vida. Até hoje, todos os pregadores pregam essa mensagem sempre batendo nas insensatas. Que as insensatas precisavam vigiar. As insensatas precisavam procurar. As insensatas isso, as insensatas aquilo. E maravilha é para as prudentes. Uau, parabéns, porque você teve o seu óleo. A Bíblia vai dizer que o noivo demorou. O noivo fez o que, igreja? Deu tempo para um grupo conversar com outro grupo. Deu tempo para um grupo fazer mesa com outro grupo. Deu tempo de um grupo perguntar como o outro estava. Mas a igreja brasileira está preocupada mesmo só com o seu umbigo. Como está a minha vida? Como está a minha casa? Você acha que eu estou te acusando? Então eu não vou fazer isso, porque isso é o papel do nosso adversário. Mas você vai fazer uma autoanálise. E você agora, em 30 segundos, vai lembrar qual foi a última vez que você orou por alguém da igreja. Ou quando você dobra o seu joelho, você só ora por você, pelo seu seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Quando foi que você olhou um irmão, uma irmã do seu lado chorando e você foi lá e abraçou ela e perguntou: como é que você está? Eu posso te ajudar. Deixa eu te escutar. Deu tempo porque o noivo demorou. E as insensatas estavam
precisando de ajuda. As prudentes era a ajuda das insensatas. Elas que tinham óleo, elas que tinham unção, elas que tinham uma visão espiritual para falar. Você precisa melhorar. Você precisa buscar. Você precisa ir lá e se encher. Mas o que elas estavam? Está tudo bem comigo. Eu tenho a lamparina, eu tenho um chamado, eu tenho o meu propósito, eu tenho um óleo, está tudo bem. Mas e as outras pessoas? Ô meu irmão, você vai ficar feliz se você subir, metade da igreja ficar? A Bíblia diz, onde eu falei, que 2 numa cama, um vai e o outro fica. Você vai ficar feliz se o seu cônjuge ficar aqui? As prudentes têm um papel importante, que é abrir os olhos. As prudentes aparentemente fizeram tudo certo. Sim, você escutou bem, aparentemente, porque faltou uma coisa. Faltou cuidar daquele que estava necessitado. Faltou acompanhar aquele que precisava de ajuda. Meu irmão, se você está aqui e você tem certeza da sua salvação, glória a Deus pela sua vida. Se você está aqui e a sua lamparina está cheia, você tem reserva de azeite, glória a Deus pela sua vida. Agora é a hora de você ajudar o seu irmão da esquerda, o seu irmão da direita, a se encher também, a levantar a luz da sua lamparina. Você como sacerdote, você como servo, você como cristão, chegou a hora de você arregaçar as mangas e ajudar os outros também a se encher. Nós já estamos no metade do ano. Você teve 6 meses. Quem aqui pagou boletos até nos últimos 5 meses que passou? Você pagou boleto? Pagou conta, água, luz, comprou comida, foi trabalhar? Por que você fez isso? Porque tudo isso é necessário. Mas também é necessário uma coisa. E o que é? Quantas vidas você ganhou para Jesus até agora? Queridos, sabe o que estava aqui agora há pouco? As pessoas representando um projeto, o RM. Sabe o que é isso? Só uma pessoa da nossa igreja subiu pela primeira vez. E sabe por que todos foram servir? Porque não é sobre nós. Não é sobre quantas pessoas. Para Deus não tem diferença se é a Léo, que é membro da nossa igreja, ou se são aqueles outros 200 que passaram pela primeira vez. Eles estavam ali servindo porque eles entenderam que chegou a hora de ajudar as outras pessoas a encher a lâmpada, porque só quem está com a lâmpada cheia serve. Então, se você está servindo, é porque a sua lâmpada está cheia. Mas se você não está servindo, isso é um indício que a sua lâmpada está vazia. Sabe por que eu subo uma montanha? E quantas vezes, queridos, eu subi a montanha e não foi ninguém da igreja? Quantas vezes eu fui para a montanha e não tinha ninguém da igreja? É porque eu aprendi que eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu aprendi que se a minha lâmpada está cheia, a Bíblia vai dizer, ninguém acende uma lâmpada e põe ela debaixo da cama. Se você está cheio, você tem que estar pendurado, ou seja, num lugar de evidência. Aonde é que você está? Elas aparentemente estavam fazendo tudo certo, só faltou isso, só faltou ajudar as outras pessoas. Você tem percebido, você tem assistido o seu irmão? Você tem visto o seu vizinho, o seu colega, como que anda a sua família? Queridos, nós temos que frequentemente ver como anda o nosso estoque de azeite. Frequentemente você tem que olhar para si. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Quem dirige? Moto, carro? Beleza. Para você vai entender mais fácil, mas acho que é um exemplo que todos entenderão. Antes de você fazer
uma viagem, antes de você fazer um percurso, o que você olha primeiro no seu carro? Se tem combustível. Você está numa viagem. Você está aqui de passagem. Você não é dessa terra. Você é um agente do céu, um morador do céu. Mas nessa terra você está de passagem, ou seja, numa viagem. Antes de você iniciar o seu dia, em nome de Cristo, confira como está o seu reservatório de azeite. Dá uma checadinha ali, se você tem azeite suficiente para encerrar a jornada do dia 2, que é amanhã, do dia 1, que é hoje. Todos nós, queridos, precisamos fazer isso. Porque o noivo vem, e ninguém sabe a hora, mas ele vem. Não podemos deixar que as portas se fechem, sem que todos nós estejamos com as nossas lâmpadas cheias de óleo, cheios de unção, em nome de Jesus. E como não temos tempo, se coloque de pé.